Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, uma excelente noite. É um prazer, uma satisfação poder recebê-lo aqui no nosso Gran Cursos Online, em nome da nossa instituição, dos meus queridos colegas Kátia Lima, Rebeca Guimarães, Diogo Surdi, Adriel Sá e Yuri Moraes. Eu agradeço por sua participação, por sua audiência. Você que está, neste momento, tendo a correção dos nossos simulados semanais para o INSS, Técnico do Seguro Social, Ética na Administração Pública. Então, de olho na tela que nós temos aí a nossa identidade visual, temos aí o professor que está aqui com vocês, representando aí todos esses outros profissionais da área de ética aqui do Gran Cursos Online, para fazermos aí a correção do nosso simulado. Como é que foi, pessoal? E aí? Como é que foram as questões? Peguei pesado, foi de boa, tá sussa? A nossa intenção, obviamente, é de mãos dadas conseguirmos perceber a forma como a nossa matéria, por meio do Decreto 1171 e Decreto 6029, pode aparecer na sua avaliação, tá certo? Então, quanto mais objetivos, mais assertivos nós formos, maior a possibilidade de você ter um acerto no momento ali da sua prova, de ter a sua aprovação e a sua nomeação, e é obviamente isso que nós todos e todas aqui desejamos, né, e torcemos para que de fato aconteça, tá certo? Então, de olho na tela, vamos para o nosso primeiro item, que diz o seguinte: considerando os dispositivos do Decreto 1171, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens. A Comissão de Ética, integrada por 4 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. É integrada, né? Perdão, faltou o aqui. A Comissão de Ética é integrada por 4 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, artigo 2º do decreto. O decreto só tem 3 artigos, o artigo 2º delibera sobre a composição da comissão, tá certo? E não são 4 servidores ou empregados, são 3. São 3. 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, ou seja, que passaram em concurso público. Está aí, está errado o item, nós temos isso previsto no artigo 2º, ele afirma que os órgãos e as entidades deverão compor as comissões e a comissão ela será composta por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, ou porque, a depender da instituição onde nós tivermos servidores, é natural que se se constitua a comissão por servidores. Mas locais onde tenhamos empregados e empregadas, é natural que a composição seja desta maneira. Tá certo? Questão de número 2, os primados maiores são representados pela dignidade, decoro, zelo, eficácia e eficiência e pela consciência dos princípios morais. É o famoso DDZEC. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. Isso daqui, ó, artigo 37 da Constituição Federal, isso figura como primado, não, como princípios básicos da nossa Constituição. Então a eficiência está dentro lá do LIMP, lembra? E é natural que eles queiram misturar isso com o que está previsto aqui, no primado maior, primeiro inciso do nosso código, por isso que o item está incorreto. De acordo com o primeiro inciso da seção que delibera sobre regra deontológica, os primados maiores são compostos por dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, tá certo? Observação: esses primados, eles servem para a preservação da honra e da tradição dos serviços prestados na esfera pública. Para além disso, há a necessidade de nós entendermos que precisamos cumpri-los, segui-los, tê-lo como referência, tanto no exercício do cargo ou função, quanto fora dele, tá certo? Porque lá no inciso 6, há a afirmação de que atos e fatos na vida privada podem acrescer ou diminuir o nosso bom conceito na vida funcional. Questão de número 3. Os primados maiores são referências para a preservação da tradição dos serviços públicos, não guardando relação com a vida particular dos servidores e das servidoras. Está errado. Fatos na vida privada podem acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. Os primados maiores devem ser utilizados pelos servidores e servidoras tanto no exercício do cargo ou função quanto fora dele, tá certo? E por quê? Porque precisamos ter uma vida privada alinhada com a vida funcional no aspecto de princípios, de valores. Se nós não tivermos uma compatibilidade de conduta no exercício da atividade particular
com a administração pública, nós podemos manchar a imagem do INSS, porque as pessoas, quando se tornam servidoras, automaticamente o que fazem de errado, tantas outras vão olhar para aquela situação e lembrar. Servidora do INSS não está vendo isso, né, essa marmota? Tá certo? Será que o INSS não está percebendo o prejuízo que está trazendo para a imagem da própria instituição? Por isso que o nosso item está incorreto. Lá no inciso 1º, ele vai falar exatamente sobre os primados maiores. Ele diz que esses primados maiores é tanto no exercício do cargo ou função quanto fora, porque reflete o exercício para a vocação do poder estatal. Então, se eu não tenho vocação para o exercício da atividade funcional, eu não consigo atingir o princípio da moralidade, que é o equilíbrio entre finalidade e legalidade da ação. Porque por mais que eu venha a cumprir com a lei, se eu não alcanço o bem comum, o interesse público, o interesse coletivo, isso não entra em equilíbrio com a lei, o ato pode ser impugnado pelo aspecto da moralidade. Tá certo? Então nós precisamos, no âmbito de moralidade, ter ética. Ética é vocação para coletivo, e vocação para coletivo depende do entendimento da função social que você exercerá como agente pública da instituição. Servidores e servidoras públicas devem escolher entre o legal e o ilegal, associado à escolha entre o honesto e o desonesto, sendo prescindível o elemento ético da conduta. E aí? Enquanto você responde a questão de número 4, deixa eu ver o que está aparecendo aqui no nosso chat. O que vocês estão trazendo de informação para nós. Responde aí para mim essa questão. Deixa eu desejar boa noite para o povo que eu fui mal educado, né? Deixa eu voltar lá um cadinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Boa noite, Suzana, Cássia, Denise, Kelly, Rônio, é assim que fala? Ana Amélia, Miriam, Eric, boa noite. Albaniza, boa noite, bem-vinda. Amanda, Leandro, Vera Lúcia, Débora, Dani, Zolito, é assim? Rafael, Cássia, Jéssica, boa noite, viu? Tem gente falando até de churrasco aí, né, Jean? Quem sabe, amém. Grazi, boa noite, viu, pessoal? Tem gente que está com dificuldade em encontrar o simulado, ele não foi disponibilizado, tivemos algum problema? Hã? Não estava disponível? Prescindir é dispensar. Isso mesmo, Bárbara. Eu posso dispensar o elemento ético da minha conduta? Jamais. Princípio da moralidade, incisos 2, 3 e 4 do nosso código. O agente público, a agente pública jamais poderá desprezar o elemento ético da conduta. Assim, não terá que decidir somente entre bem e mal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, legal e ilegal, mas principalmente entre honesto e desonesto, por conta daquele equilíbrio que nós vimos anteriormente. Não basta cumprir com a lei. Nós precisamos atender à finalidade que é sempre o interesse público. Se nós manipularmos a máquina para atendimento de um interesse particular, não há atendimento de finalidade, não há equilíbrio com legalidade, o ato pode ser impugnado pelo aspecto da moralidade. Por isso que moralidade pressupõe a existência de ética, que é a vocação para coletivo. Eu não posso dispensar o elemento ético da minha conduta jamais, tá certo? O professor está meio gripado, tá certo? Considera aí, releva. Vamos lá, tá errado, olha aí. De acordo com os incisos 2, né, com o inciso 2, perdão, lá na seção 1, não se pode jamais desprezar o elemento ético. Jamais. A gente tem que escolher, além do legal, o honesto, tá certo? Para consolidar a finalidade da administração, bem comum, alinhado ao artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal, que delibera sobre os princípios básicos constitucionais. Em determinadas situações, em busca do atendimento ao bem comum, como finalidade da administração, o servidor poderá omitir a verdade. O que diz o nosso Código de Ética no inciso 8º da seção 1. Toda pessoa tem direito à verdade. Dessa forma, o servidor não poderá, de maneira alguma, omitir ou falseá-la, ainda que seja contrário aos interesses da pessoa que busca por essa verdade ou contrário aos interesses da administração pública. Se a tua banca, por algum motivo, falar que é possível falsear ou omitir a verdade por algum motivo, está errado. O Estado, o agente público, não pode agir com base no poder corruptivo do hábito, do erro, da opressão, porque isso aniquila a dignidade da pessoa humana. Quem dirá a dignidade de uma nação? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la.
mesmo que essa verdade seja contrária aos interesses da pessoa ou da própria administração pública, porque nenhum Estado pode crescer, se estabilizar sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, tá certo? A mentira, ela aniquila a dignidade da pessoa humana. Se aniquila da dignidade da pessoa humana, quem dirá a dignidade de uma nação, tá certo? Um agente público representa o poder público, e uma vez que ele erra, ele se equivoca no sentido de, estou utilizando o termo errar, hein? De falsear a verdade ou omiti-la, isso prejudica a imagem da instituição, e um conjunto de instituições na administração pública agindo dessa forma, com base na mentira, vão prejudicar, obviamente, o Estado. Isso gera uma repercussão não só interna, mas também externa. Situação hipotética. Joaquim, agente público no exercício de atividade temporária no Executivo Federal, considerando a presença de amigos de infância na cidade, decidiu separar parte do dia, horário de expediente funcional, para conversar, distrair-se e comemorar com bebidas a chegada dos amigos mencionados. Diante disso, apresentou-se embriagado ao serviço e com bastante atraso. Diante da situação hipotética, a conduta apresentada não está expressamente disposta no Código de Ética Profissional. Está errado. Está errado. Por quê, pessoal? Eu não posso, é vedado, é proibido, é vedado, é proibido me apresentar embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente. Além disso, eu não posso, lá em regras ontológicas, a afirmação de que as ausências injustificadas desmoralizam a administração pública e prejudicam as relações humanas, tá certo? Se eu me ausentar do local de trabalho sem justificativa, eu incorro em prejuízo às relações humanas, eu desmoralizo a administração pública, e é um dever meu ser assíduo e frequente ao trabalho, porque a falta de assiduidade vai prejudicar o trabalho ordenado. Então, citei pelo menos 3 situações nas quais isso figura, sim, de maneira expressa no nosso código. Toda ausência injustificada desmoraliza a administração pública, tá certo? Ele ainda afirma que é dever do servidor ser assíduo e frequente ao serviço, assim como é vedado a ele apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente. Por isso que o item está incorreto. Esse doguinho eu vou te contar. É a doguinha, né? Ela dá o chiliquinho dela bem na hora que a gente entra aqui para conversar com vocês. Vamos lá, diante da apuração da conduta de Joaquim, assegurados ampla defesa do contraditório, o devido processo legal, após a comissão de ética concluir pela responsabilização do servidor, a pena a ser aplicada é a pena de advertência. E aí, pessoal? Nós estamos falando de ética. Nós temos como referência o Decreto 1171 e o Decreto 6029. Joaquim não está descrito aqui como um servidor, um agente público vinculado ao alto escalão do Poder Executivo Federal. Ele é orelha como nós. Sendo orelha como nós, ele vai ser investigado por quem? Pela Comissão de Ética do órgão ou entidade ao qual Joaquim se vincula, INSS. Então é a Comissão de Ética do INSS que apura essa conduta do Joaquim. A Comissão de Ética do INSS, concluindo por responsabilização do servidor, aplicará a pena de advertência? Errado. A única pena a ser aplicada por uma comissão de ética é a pena de censura, tá certo? Nós temos isso lá no capítulo 2º, a afirmação de que, de acordo com o Código, a pena aplicável ao servidor pela comissão é a pena de censura, por isso que o nosso item está incorreto. 3. Caso haja responsabilização de Joaquim no âmbito ético, a comissão aplicará a pena por meio de parecer fundamentado assinado pelos membros da comissão sem a necessidade de ciência de Joaquim. Então vamos lá. A comissão de ética faz o procedimento apuratório. Ela precisa chegar a uma conclusão e elaborar um parecer conclusivo de responsabilização ou de inocência por parte do agente pública para ter o arquivamento. Uma vez que tem a responsabilização, certo? Para a aplicação da penalidade de censura, faz-se um parecer com a assinatura de todos os membros da comissão e a ciência do servidor ou da servidora faltosa, tá certo? Então o erro aqui é dizer que é sem a necessidade de ciência por parte de Joaquim, que é o faltoso aí na bagaceira que ele fez.
por isso que o item está incorreto. Aqui, ó, consciência do servidor faltoso. Isso aqui está lá no capítulo 2 do nosso código, lá na parte de comissão de ética, tá bem? Caso haja responsabilização de Joaquim no âmbito ético, a comissão aplicará a pena por meio de parecer fundamentado, assinado pelo presidente da comissão com a ciência de Joaquim. Gente, essa questão ela foi proposital. Por qual motivo? Porque, provavelmente, nós vamos ter que estudar o Decreto 1171 e o Decreto 6029. O Decreto 6029 não delibera só sobre esta comissão de ética que nós estamos estudando aqui no 1171. Nós temos também a Comissão de Ética Pública, que se vincula diretamente à Presidência da República, coordena todo o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, composta, não vou falar porque a gente vai acabar respondendo ali a próxima questão, mas ela tem uma composição diferente das comissões de ética dos órgãos e das entidades, tá certo? Lá no 6029, há a afirmação de que a CEP possui um presidente. Aqui no 1171 e também no 6029 não há afirmação de que comissão de órgão e de entidade possui presidente. A gente, por analogia, sabe que tem, mas não está expresso na nossa norma, não está no nosso código, não pode ser cobrado na sua prova. A gente só pode falar, de acordo com as duas normas, em presidente da Comissão de Ética Pública, tá certo? Então, o que diz o decreto 1171 que é a referência para essa questão? Ele afirma que é assinado por todos os membros e não assinado pelo presidente. Apesar de sabermos da existência dele, não está expresso em nenhuma das normas, por isso que o item está incorreto e a gente segue a mesma redação lá da questão anterior. Fundamentação constará do parecer, assinado por todos os integrantes com a ciência do servidor faltoso. Tá tudo bem aí? De boa? Acertando tudo? Sussa? Tá tranquilo? Perdão, vamos para a próxima. Ainda que no exercício de atividade temporária, para o Código de Ética, Joaquim é considerado servidor e está passível de apuração por parte da comissão e de percepção de pena de natureza ética. E aí, pessoal, qual é o conceito? Qual é o conceito? O conceito de servidor, de servidora que nós temos no nosso decreto 1171. Presta atenção, olha aqui para mim. Todo aquele que, por força de lei, contrato, ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, mesmo que sem remuneração, desde que ligado direto ou indiretamente a um órgão, né, uma entidade do Poder Executivo Federal, está passível de apuração, sim, de um procedimento apuratório de natureza ética, com a possibilidade de aplicação de penalidade, de censura, tá certo? Então, ali, a afirmação de que ele exerce uma atividade temporária. Deixou de ser servidor para nós? Não, porque qualquer agente público, mesmo que não receba remuneração, é considerado servidor. Está passível de um procedimento apuratório caso tenha um comportamento que é incompatível com a atividade pública, de acordo com o nosso código. Então, o item aí, ó, ainda que no exercício de atividade temporária, para o Código de Ética, Joaquim é considerado servidor, passível de apuração e de percepção de aplicação de pena de natureza ética, está correto. Olha lá, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor todo aquele que, por força de lei, contrato, ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, está aqui o temporária, ainda que sem retribuição financeira, mesmo que sem dinheiro, tá certo? Agente honorífico, desde que ele seja ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquia, fundação, entidade paraestatal, empresa pública, sociedade de economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, o item está correto. Próxima questão. O Decreto 6.029 de 2007 instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Considerando seus dispositivos, julgue os itens. O sistema é integrado pela Comissão de Ética Pública, pelas comissões do Decreto 1171 e por comissões equivalentes? Sim ou não? Vamos lá. Deixa eu aproveitar e fazer um histórico aqui para você, para que entenda, né, o porquê do surgimento do 6029. O Código de Ética dos Servidores surgiu em 1994, tá certo? Desde aquela época nós temos
comissões de ética em cada órgão, em cada entidade do Poder Executivo Federal. Este código de ética, ele é direcionado aos OS, né? Já deram até a sigla aqui no nosso chat, a nós. Mas existem pessoas poderosas no âmbito da administração pública, lá do alto escalão, que estão mais suscetíveis a incorrer em conflito de interesses, manipulação da máquina pública para atendimento de coisas particulares e não coletivas, não com foco no bem comum. Então, para evitar que o conflito de interesses se instale, ou para saber tratar um conflito de interesses potencial, a gente precisa ter um código de ética específico para as autoridades desse alto escalão, que é o Código de Conduta da Alta Administração, que é um código de ética diferente desse, tá certo? Mas para chegar no Código de Conduta da Alta Administração, nós precisávamos também ter uma comissão de ética que pudesse apurar a falta da galera do alto escalão. Ou tu acha que o presidente do INSS, é presidente que fala, ele vai ser apurado, vai ter um procedimento apuratório de sua conduta sobre possível falta ética pela própria comissão de ética do INSS se ela se vincula, é subordinada a ele. Não, tá certo? Então, em 1999, nós tivemos uma norma que criou a Comissão de Ética Pública, que é a comissão que apura possível falta da galera do alto escalão. Logo na sequência, no ano 2000, nós tivemos a exposição de motivos 37 e ela trouxe, né, anexo a ela, o Código de Conduta da Alta Administração, que é essa galera, ministro de Estado, secretário executivo, pessoas que têm um cargo de direção e assessoramento superior lá em cima, mais elevado, tá certo? Ou equivalente. Então, esse pessoal é apurado pela Comissão da Ética Pública. E a Comissão da Ética Pública fica ligada diretamente à Presidência da República. Tá bem? Quantas comissões de ética pública nós temos? Apenas uma. Quantas? Só uma. Quantas comissões nós temos do Decreto 1171? Trocentas. Cada órgão e cada entidade. Agora, se eu pego uma instituição do Poder Executivo Federal, pessoal, que tem trocentas unidades, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, é possível que uma comissão composta por 3 pessoas, 3 servidores ou 3 empregados, dê conta de apurar por falta ética cometida, possível falta, eu digo possível porque a gente tem que assegurar uma defesa contraditória de todos os empregados do banco? Não dá. Então nós temos as comissões setoriais ou comissões equivalentes às comissões do Decreto 1171, tá certo? Então quando nós chegamos no ano de 2007, nós tínhamos as comissões do Decreto 1171 e a Comissão de Ética Pública atuando de maneiras diferentes porque elas tinham normas que consolidavam o seu trabalho e determinavam o procedimento apuratório que não eram a mesma, eram distintas. Então, às vezes, para o mesmo fato, uma comissão agia de uma forma, a Comissão de Ética Pública agia de outra maneira. E aí o presidente da República da época falou, peraí, a gente precisa compatibilizar procedimentos técnicos de gestão, dar transparência à gestão da ética no Poder Executivo. Nós precisamos fazer com que haja uma integração de órgãos, programas, projetos e ações. Eu estou falando dos objetivos do Sistema de Gestão da Ética, que veio pelo 6.029, tá bem? Então, quando nós tivemos a publicação do 6.029, nós criamos o sistema de gestão e integramos estas comissões em relação aos procedimentos que elas adotavam. Então é por isso que quando você vai lá no Decreto 1171, no capítulo 2º, nós temos um monte de inciso que foi revogado pelo 6029. Por quê? Porque o 6029 compatibilizou, integrou, unificou os procedimentos de apuração, certo? Então tudo aquilo da CEP que estava em divergência com o 6029 também foi revogado. Tudo aquilo que está em divergência com o 6029 no 1161 foi revogado para a gente gerar essa integração. Esse é o histórico, tá bem? Eles podem afirmar em prova que o sistema de gestão da ética surgiu logo quando se criou a Comissão da Ética Pública. Tá errado, tem quase 10 anos de diferença. A Comissão da Ética Pública foi criada em 99, o sistema de gestão da ética só em 2007. Sacou? Beleza? Então esse é o histórico aí das nossas normas de natureza ética no âmbito do Executivo Federal. Então, considerando o 6029, jogo os itens. O sistema é composto por esses 3 tipos de comissões? Sim, se eu não estiver equivocado, artigo 2º
Olha lá, o artigo 2º, ele afirma o artigo 1º são os objetivos que eu acabei de apresentar, né, do sistema. O artigo 2º diz que a comissão de ética, o sistema de gestão da ética é composto pela comissão de ética pública, o inciso 1º, que veio pelo decreto 26 de maio de 1999, as comissões que estão vinculadas ao decreto 1171, aquelas que nós estudamos por meio das questões anteriores, de 1994, e as demais comissões de ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal, que eu estou chamando aqui de comissões setoriais. Né? Lá no Banco do Brasil, por exemplo, eles devem ter comissões por superintendências, por setores, enfim, para não ficar só com a responsabilidade da Comissão de Ética Central do Banco, tá certo? Porque são só 3 pessoas. 2. A CEP será integrada por 5 brasileiros, necessariamente natos, que atendam aos requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. E aí eu te pergunto, qual é a composição da nossa Comissão de Ética Pública? Vou ter que fazer uma lente sem reflexo, né? Todo mundo fala que o ring light aqui acaba atrapalhando e tirando a atenção de vocês. Perdão. Qual é a composição da nossa Comissão de Ética Pública? A CEP, ela é composta por 7 brasileiros. Aí eu te pergunto, este requisito aqui, ele está no nosso Código de Ética ou no nosso Decreto 6029? Não, não está. Então está errado aqui porque são 7. Está errado aqui porque não tem esse requisito, pode ser nato ou naturalizado. Agora os requisitos estão certos. Idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Então, o item está errado por conta desses 2 aqui. E você sabe que notória experiência em administração pública é porque não vai ser qualquer pessoa. Tem que ter, né, uma atuação na administração pública, um conhecimento sobre o seu funcionamento. Tá bem? Então, vamos lá. Tá errado? Tá aí a justificativa, o artigo 3º, a integração da CEP se dará por 7 brasileiros, né? Por 7 brasileiros. Tá aqui, ó. Veja que ele não coloca aqui que tem que ser brasileiro nato. Aqui os requisitos, ó, idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência de administração pública. Tá bem? Belezinha? Vamos continuar. Não há previsibilidade na norma a respeito de recondução de membros de comissão. Dessa forma, uma vez cumprido o tempo do mandato, o colegiado será recomposto, ou seja, será refeito. Gente, o que significa isso daqui, ó? Recondução. Qual é o prazo do mandato dos membros de comissões? Qual é? Hein? Quais são os mandatos? Quais são os mandatos? Tô esperando. Quais são os mandatos? Ó, o Wellington já colocou que tem a recondução. Tem a recondução. Mais uma vez, lá no 6029 ele fala de recondução para a CEP. Permitida uma única recondução. Por igual período. Tá certo? Uma única recondução. Uma única recondução. Tá lá. Tá lá. A gente vai ver. Ele não fala de recondução para as comissões do decreto 1171. Na prática, a gente sabe que elas podem acontecer. Tá bem? Então, vamos lá. Tem previsibilidade de recondução? Tem. Qual é o período do mandato? 3 anos. O que é mandato não coincidente de 3 anos? Deixa eu voltar aqui para te explicar que fica mais fácil. Olha só. Eu tenho membro 1, deixa eu voltar, membro 1, membro 2 e membro 3. No primeiro ato de designação, vamos pegar aqui a comissão do INSS, lá em 1994. O primeiro ato de designação, para que os mandatos não acabem ao mesmo tempo e a gente tenha a troca simultânea de todos os membros, no primeiro ato de designação, esse aqui tinha mandato de 3 anos, esse aqui de 2 anos e esse aqui de 1 ano. Tá bem? Por quê? Porque a partir do segundo ato de designação, quem saiu já veio com mandato de 3 anos. A partir do terceiro ato de designação, quem saiu veio com mandato de 3 anos. A partir do quarto ato de designação, volta. Quem saiu
já veio e entrou o outro com mandato de 3 anos, então todos entraram com mandatos de 3 anos a partir do segundo ato. Porém, eles não vão terminar ao mesmo tempo. É a mesma coisa que acontece no Senado. 1/3, 2/3, para não ter a troca simultânea e termos membros mais maduros para poder socializar o trabalho com os demais que vão entrar. Tá bem? Então, olha aí, o item está incorreto. Nós temos que a CEP é composta por 7 brasileiros, está no artigo 3º, os requisitos estão aí. Mandato de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. Eles vão colocar lá 2 na sua prova, tá errado? Uma única recondução. Olha a observação que eu coloquei na justificativa aí do seu gabarito. Apesar de o decreto não fazer menção a respeito da recondução para as comissões do decreto 1171, há menção a esse respeito em relação à CEP. Por esse motivo, o item está incorreto, tá certo? Então, tem possibilidade sim de recondução, mas o decreto 6029, a esse respeito, só fala em relação à CEP e não em relação às demais. Belezinha? Vamos ver aí a próxima, questão de número 4. Qual o gabarito da 11 e da 12? Ixi, Maria, Jordânia, eu não estou numerando como 11 e 12 porque eu acabei fazendo a numeração aqui por blocos, né, de 5 itens, tá bem? Desculpa, eu não vou conseguir te dar a resposta agora. Tudo certo aí, pessoal? Tá sussa? Vamos continuar? A respeito da CEP, há previsão da existência de presidente da comissão, tendo este voto qualificado. Vamos lá. A CEP, sim, ela tem previsibilidade da existência de um presidente. Olha só, membro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um desses aqui vai ser presidente da Comissão de Ética Pública, tá certo? Vamos dizer que este daqui seja o presidente da CEP. O presidente da CEP. Este presidente, ele tem voto qualificado. E o que significa isso? Pessoal, existe um debate sobre a diferença entre voto qualificado e voto de Minerva. O voto de Minerva é quando você desempata. O voto qualificado é quando você vota e, além disso, desempata. Tá bem? Então, eu vou por essa situação, de que o voto de qualidade é quando o presidente, além de votar, ele pode desempatar. Então, imagine que 3 aqui são favoráveis à aplicação de penalidade e 3 aqui não são favoráveis à aplicação de penalidade. Tá certo? E aí temos o presidente. Então, além de votar, ele desempata. Tá certo? Este é o voto de qualidade. Belezinha, pessoal? Tá certo? A respeito da CEP, há previsão da existência de presidente da comissão, tendo este um voto qualificado, tá correto, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, presidente da CEP tem voto de qualidade. Este voto é o de desempate quando das deliberações da comissão. Dessa forma, assim, previsão expressa na norma. Portanto, o item está... o item está incorreto? Que louco! A respeito da CEP, a previsão da existência do presidente da comissão, tendo este o voto de qualidade. Tira isso aqui da justificativa, ó. Isso aqui ficou no copia e cola. O item está certo. Tá aí. Artigo 3º. Coloquei certo aqui e coloquei essa marmota aqui. Você tira essa marmota final aí. A CEP figura como instância de consulta apenas do presidente da República. A CEP figura como instância de consulta apenas para o presidente da República. O que é uma instância de consulta? Existe a instância consultiva e a instância deliberativa. O que é a instância consultiva? Tenho dúvida de interpretação em relação ao código. Eu quero uma orientação sobre como proceder em determinada situação. Eu recorro à CEP ou recorro às comissões do decreto e ela está atuando como uma instância de consulta, certo? Mas ela pode ser deliberativa quando ela faz o procedimento apuratório de natureza ética.
Quando ela está apurando, ela delibera, tá certo? Então ela pode ter uma instância de consulta ou uma instância de deliberação. A CEP figura como instância consultiva apenas ao presidente da República? Não. Ela também é uma instância de consulta aos ministros de Estado. Tá certo? Então esse apenas é que é a treta. Olha aí, segundo o decreto, lá no artigo 4º, a CEP ela vai atuar como uma instância consultiva do presidente da República e ministro de Estado em matéria de ética pública. E as comissões do decreto 1171, elas são instância de consulta a servidores dos órgãos das entidades e aos dirigentes, tá certo? Então, se eu sou um gestor, se eu sou um dirigente, no âmbito do INSS, eu posso recorrer à comissão de ética do INSS e tirar minha dúvida. Se eu sou um servidor, uma servidora, amém, eu posso recorrer à comissão de ética e tirar uma dúvida, tá certo? Agora, a CEP, ela é a instância de consulta ao presidente da República e ministro de Estado. Ficou claro? Sussa? Vamos lá para, acho que o último bloco de questões que nós temos, né? O presidente da CEP será escolhido pelo presidente da República? E aí? Ah, se não estivesse o apenas aqui, ó, a pergunta. A CEP figura como instância de consulta ao presidente da República? Sim. Se a gente pegar uma lógica de CESP, Quadrix, quem pode mais, pode menos. Ela é uma instância de consulta para o presidente e para os ministros. Eu não disse que é exclusivo, se eu tirar o apenas, tá? Eu não disse que é exclusivo do presidente. Eu perguntei se ela é uma instância de consulta para o presidente. Vai ser, tá certo? Quem pode mais, pode menos. Pode duas, pode uma. Agora, se ele tiver um termo restritivo, né, exclusivamente ao presidente, apenas, tá certo? Aí o item está incorreto, como aconteceu aqui. Está incorreto porque excluiu os ministros de Estado. Ficou claro? Então vamos lá. O presidente da CEP será escolhido pelo presidente da República? Gente, quem designa os membros da CEP? Presidente da República. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros da CEP. Quem é que escolhe o presidente da CEP? Esse povo mesmo. Então, dentre eles, eles vão escolher um para ser o presidente. A escolha não é do presidente da República, a escolha é dos membros da Comissão de Ética, por isso que o item está errado. Lá no artigo 4º, compete à CEP, é de responsabilidade da CEP escolher seu presidente, não é de responsabilidade do presidente da República, tá certo? Por isso que o item está incorreto. Tanto a CEP quanto as demais comissões têm uma secretaria executiva. O que é secretaria executiva? Ajuda a executar. Ela dá suporte técnico e suporte administrativo, material, impressão, caneta, papéis. Hoje é tudo digital, né? Mas a gente tem que ter ali um instrumento de trabalho e a Secretaria Executiva favorece com que esses instrumentos sejam ofertados aos membros das comissões, tá bem? Então, falando de Secretaria Executiva, enquanto a Secretaria Executiva da CEP se vincula à Casa Civil, as das comissões do Decreto 1171 estão subordinadas diretamente à instância máxima de cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal. Então vamos lá, nós temos a Presidência da República e temos aqui, ó, os setores, né, de vinculação à presidência. Então vamos dizer que aqui é a Presidência da República. Onde é que está a CEP? A CEP é ligada diretamente à Presidência da República, tá certo? Ela não é subordinada a ninguém, mas ela vai ter uma secretaria executiva. Então, aqui, ó, é a Casa Civil. A Casa Civil. A CEP se vincula ao presidente da República. A Secretaria Executiva da CEP se vincula à Casa Civil da Presidência da República. Eles podem te dizer, na prova, que a Secretaria Executiva da CEP se vincula diretamente à Presidência da República. Está errado. Agora, quando a gente vai para o INSS, nós vamos ter o presidente do INSS e os setores aqui de subordinação, tá certo? Por que que a Comissão de Ética do INSS está ligada diretamente à instância máxima, ao presidente? Para não ter influência política de poder,
de autoridade no âmbito da instituição. Imagine que a gente coloca a comissão de ética subordinada a uma unidade administrativa aqui. E aí a comissão de ética está apurando alguém que tem um cargo de influência no INSS. Pode chegar aqui em nós, Oreia, porque para ser membro de comissão basta, né, ser servidor efetivo de acordo com as normas, tá? Então, eu acabei de chegar, tem pouco tempo de INSS, sou membro de comissão. Aí chega lá um cara do alto escalão, não, porque vai ser lá pela CEF, mas no nível, né, de um cargo elevado no âmbito do INSS, fala, arquiva esse treco aí, porque eu tô mandando, eu sou seu chefe, eu vou acabar com a sua vida quando você estiver subordinado a mim. Por isso que um dos princípios da comissão é a independência e a imparcialidade. Para haver essa independência, eu tenho que vincular essa comissão de ética diretamente à presidência, à instância máxima. E ela vai ter uma secretaria executiva, olha a diferença. A secretaria executiva da CEP, ou da Comissão de Ética do INSS, também vai estar aqui. A secretaria executiva também vai estar vinculada à instância máxima do órgão, que é diferente daqui. Aqui se vincula a Casa Civil. E por quê, pessoal? Essa secretaria executiva aqui vai ter um chefe. Esse chefe da secretaria executiva tem que ter um cargo compatível com a estrutura institucional. Um cargo de chefia. Para quê? Para caso alguém queira crescer em cima da comissão de ética, chama o chefe da secretaria executiva e ele dá uma paulada. Se o cara quiser crescer para cima do chefe da secretaria executiva, eu chamo o presidente. Aí você fala, dá uma paulada, dá uma crescida dessa, falar, presidente. Aí o presidente dá uma paulada no cabo e fala, a comissão precisa trabalhar. Deu para entender? Então, olha só. Estão subordinados diretamente à instância máxima de cada órgão, cada entidade do Poder Executivo, quando a gente fala das comissões do Decreto 1171, e quando se fala da CEP, se vincula à Casa Civil. Então, o nosso item está correto. Olha só, o artigo 4º. A CEP contará de uma secretaria executiva, que é vinculada à Casa Civil da Presidente da República, e compete a essa secretaria dar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Em complemento, lá no artigo 7, tem a fala, a afirmação sobre as comissões de ética do Decreto 1171, tá certo? É esse daqui, ó, inciso 2. Ou inciso 3, que é a composição do sistema, né? Lá no artigo 2º do SGE. Então ele me diz o seguinte, que, por exemplo, a comissão de ética do INSS contará de uma secretaria executiva vinculada administrativamente à instância máxima da entidade para favorecer com que haja o cumprimento do plano de trabalho da comissão, que foi aprovado pela comissão, dar apoio técnico e material necessário para o cumprimento de suas atribuições. Então é por isso que o nosso item está correto. Belezinha? Vamos lá, de olho aí na questão de número 3. O que foi que aconteceu aí que vocês falaram? Que horror! Os membros dessas secretarias são remunerados, né? Ô, Rafael, não se fala em remuneração para membro de comissão de ética, também não se fala em remuneração para chefe de secretaria executiva. Não se fala no 6029. Enquanto vocês vão olhando aí a questão e respondam, eu vou lá no decreto 6029 porque não tem essa informação de remuneração, tá certo? Eu não sei se na prática, eu nunca fui atrás disso, foi o Rafael que perguntou, eu nunca fui atrás disso, mas foi bom você ter falado, porque eu posso ir atrás lá nas remuneração, eu vou atrás lá nas a atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração por seus membros e o trabalho nela desenvolvido são considerados de prestação de relevante serviço público. Não se fala em remuneração, tá certo? Nem de membro, nem de secretaria executiva. Deixa eu ver, o chefe da secretaria executiva, ele vai falar só do cargo que ele exerce. Os chefiados. Olha, a secretaria executiva da Comissão de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão ocupante de cargo de direção compatível com a sua estrutura
alocado sem aumento de despesas. Está respondido. Eu tinha essa informação, mas ela agora está confirmada. Alocado sem aumento de despesas, tá certo? Então, geralmente, o que acontece, gente? Quando a gente é membro de comissão de ética, de comissão de ética do decreto 1171, nós acumulamos com a função do cargo originário. Por quê? Porque é considerado uma atividade de relevância pública. Aí você pode me perguntar, professor, eu vou me lascar de trabalhar, acumular trabalho, não vou ganhar nada por isso? Aí depende do que é ganho para você. Onde que está alocada essa comissão de ética lá no INSS? Vinculada diretamente ao presidente da instituição, tá certo? Você vai ter visibilidade. Se fizer um bom trabalho, pode ter muitos convites para atuar em outras áreas dentro da instituição, tá certo? Se você tem uma perspectiva de assumir cargos gerenciais, cargos de direção, pode ser um bom começo, tá certo? Para demonstrar que veio e ter ali outras oportunidades, porque você vai fazer network. Você vai conhecer pessoas, vai criar uma rede de relacionamentos, vai ser bem visto caso faça um bom trabalho. E quem é bem visto em algum momento é lembrado, né? Quando você tem ali um cargo que vaga, a gente faz convites, enfim, aí a escolha é sua. 3 anos, tá certo? Possível ter recondução por mais 3 anos. Cargo de relevância pública vai para a tua pasta funcional como um registro positivo de ter exercido essa atividade no âmbito da administração pública. Então, os trabalhos da comissão têm por característica a celeridade. Para além disso, figuram como princípios dessas comissões a proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, a independência e a imparcialidade de seus membros e a preservação da identidade do denunciante sempre. E aí? Certo ou errado? Alguém pode me explicar a 3? O que foi com a 3? É essa que a gente está fazendo agora? Vou explicar. E aí, pessoal? Princípios da comissão. Primeiro deles, celeridade. Tá certo? Celeridade significa em poucos dias, aqui não se fala, mas geralmente as normas de natureza ética dizem que tudo isso aí, todo procedimento operatório deve ocorrer dentro de 30 dias. Gente, eu não sei se é isso. Em regra, 30 dias, tá? Porque é celere. Podendo haver uma prorrogação a pedido da pessoa investigada ou da própria comissão. Mas esse prazo não está aqui. Só diz que o procedimento operatório tem que ser celere. Quais são os outros princípios? Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, independência e imparcialidade dos membros, preservação da identidade do denunciante, se solicitado. Olha aí, o professor foi sacana. Não é sempre. Se eu não solicitar, no momento em que fizer a denúncia, tá certo? Se eu não solicitar, o meu nome não vai ficar acobertado. Nem sempre vai ser sigiloso. Ele tem que solicitar, tá certo? Vamos lá? Olha aí, ó. Artigo 10. Os trabalhos da CEP e das demais comissões devem ser desenvolvidos com celeridade, observando a proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, a independência e a imparcialidade dos membros e, por fim, a identidade do denunciante se mantém em sigilo caso previamente por ele solicitado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mantido sob reserva se este ou o denunciante, se o denunciante desejar. O que está falando aí? A identidade é sigilosa sempre? Não, se o denunciante não solicitar, não vai ser sigilosa. 4. Para o procedimento apuratório de natureza ética, a previsibilidade da chancela de reservado. Ela será mantida até a conclusão e deliberação por parte das comissões. Até a conclusão e deliberação. O que a banca pode afirmar? Que após a conclusão, né, a gente chega à conclusão de que houve falta ética. A gente ainda não deliberou, não aplicou a penalidade de censura. Já posso tirar o adesivão de reservado lá da capa dos autos? Posso? Posso? Reservado. Posso tirar? Não. Quando se chega à conclusão e após a deliberação, está no parágrafo 1º, explicando que é após a deliberação. Então, por isso que o item está incorreto. Olha aí, ó. Segundo o artigo 13, será mantida a chancela de reservado até que seja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas de natureza ética. E quando você vai no parágrafo 1º do artigo 13,
ele fala que deve-se aguardar também a deliberação após a conclusão. E essa deliberação pode ser, por exemplo, a aplicação da penalidade de censura, pode ser a sugestão de exoneração do servidor faltoso, tá certo? Exoneração do servidor faltoso, devolução ao órgão de origem. Pode ser que você encaminhe a cópia dos autos aos órgãos de controle, CGU, por exemplo, e órgãos de correição para se investigar possíveis transgressões disciplinares ou quando houver a necessidade de abertura de procedimento administrativo, tá certo? Né? E aí esse procedimento administrativo pode ter relação aí com a infração de natureza disciplinar. Gente, deixa eu fazer uma observação para vocês entenderem. Todas, sem exceção, todas as vezes que a Comissão de Ética ou a Comissão de Ética Pública se depara com ilícito penal, civil, improbidade administrativa ou infração disciplinar, necessariamente ela deve remeter cópia dos autos à autoridade competente para que investigue e aplique a pena de sua responsabilidade, tá certo? Então, se uma falta ética excede essa questão e chega a figurar também como uma possível infração de natureza disciplinar, a Comissão de Ética faz o que é responsabilidade dela, apura e aplica a penalidade de censura, mas também encaminha cópia dos autos lá para a comissão, né, de disciplinar para que ela possa apurar e recomendar a aplicação de penalidade pela autoridade, né, que tem a responsabilidade de assim fazê-lo. Tá certo? Belezinha? Indo para a nossa última questão, para finalizarmos, leiam aí, que eu estou vendo aqui o chat. A remuneração, Jesse, tá diferente. Eu peço desculpa porque eu não segui uma sequência de 1 a 20. Eu fui fazendo por blocos, né? Como se fosse por itens, né? E aí eu não segui a sequência como se fosse na sua prova ali de 1 a 20 ou de 1 a 120. Tá bem? Perdão. Chazinho de limão e alho. Jordânia, tá indo pra tudo aqui. Até Vic na cara eu tô passando. Começou hoje essa bagaceira. É o mesmo que está disponível na plataforma, porque o semanal que eu fiz, a terceira questão, é diferente dessa. É o mesmo, pessoal. É o mesmo. Talvez eu tenha mudado um pouco a justificativa na hora de validar, tá certo? Mas é o mesmo, sim. Essa eu não soube responder. Vamos lá. Necessariamente os membros de comissão de ética atuaram em concomitância com o exercício de suas atividades decorrentes de cargo efetivo? Olha aqui o erro, ó. Gente, em regra, você vai acumular as atividades como membro de comissão de ética com as atividades do seu cargo originário, tá certo? Em regra. Mas é possível que eu fique só por conta da comissão de ética? É possível. Isso vai depender da demanda que você tenha. Imagine que a quantidade de procedimentos apuratórios cresceu exponencialmente e a gente não está dando conta de fazer o acúmulo de atribuições. Aí isso vai ser justificado e você pode ser remanejado exclusivamente para tal, tá certo? Olha aí o que diz o artigo 19. Olha só, em regra, eles atuam de maneira concomitante, porém o decreto prevê a atuação exclusiva dos membros nas comissões e essa previsibilidade está aqui. Os trabalhos nas comissões, dos incisos 2 e 3 do artigo 2º, ou seja, comissões do decreto 1171 dos órgãos das entidades e as comissões equivalentes ou comissões setoriais, tá certo? É isso que ele diz lá no artigo 2º. São consideradas relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias do cargo de seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Ou seja, isso daqui diz que há possibilidade de você atuar exclusivamente na comissão. Portanto, o item está incorreto. Mas, em regra, vocês fazem o quê? Acumulam e os trabalhos da comissão, eles terão prioridades em relação às demandas do teu cargo originário. É isso mesmo, você está trabalhando, está de boa, chega a denúncia em relação à comissão de ética, a denúncia, o procedimento apuratório ali, ele terá prioridade em relação às demandas do seu cargo,
Sacou? Beleza? De boa. Eita. Fiz besteira aqui, fiz besteira. Achei que vocês tinham sumido aí. Sumiu não, né? Vocês estão me vendo. Tá tudo certo? Meus queridos, minhas queridas, nós vamos ficar por aqui. Fizemos aí as 20 questões, quase cravado dentro do tempo que nós tínhamos previsto, tá certo? O que pega sempre são quantidades e prazos. Decorar números e anos sempre confunde. Wellington, tabela. Faça a tabela. Quando tem prazo, quando você precisa comparar uma coisa com a outra, tá certo? Então faça a tabela desses prazos em relação ao decreto 6029 em especial. Porque isso vai te favorecer a automatizar aí essas informações. Muito obrigado aí pela melhoras, né, em relação aqui à saúde do professor que anda meio capenga, mas tudo ficará bem, tudo dará certo. Meus queridos, minhas queridas, eu espero ter contribuído, favorecido aí com o teu entendimento a respeito dos dois decretos, né, que nós temos a previsibilidade de serem cobrados na sua avaliação. Fiquem todos com Deus, paz e bem, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, tchau.